Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Vamos continuar falando da Babilônia para que nós possamos pegar essa, essa mensagem, ter como uma mensagem de Deus para o nosso dia a dia, porque Babilônia não é terra de judeu. Babilônia não é o lugar dos judeus. O lugar dos judeus é Jerusalém, é Israel. Por que, pastor, que o senhor está falando assim? E durante essa semana, o senhor está dando ênfase a essa Babilônia, porque, pessoal, é muita gente que está voltando para a escravidão, é muita gente que está voltando aos vícios, aos maus hábitos, aos maus costumes, é muita gente que está voltando para a Babilônia. Entenda de que a Babilônia foi um lugar onde Deus ele castigou o povo por causa da sua rebeldia, pelo fato de não dar ouvidos à voz dele. Deus ele mostrou para esse povo que se esse povo se convertesse, se esse povo se arrependesse dos seus maus caminhos, das suas más obras, da sua idolatria, o Senhor deu uma oportunidade para a pessoa, para esse povo. Então, o Senhor, ele disse de que ele se arrependeria do mal que estaria para acontecer para esse povo. Mas se esse povo não se arrependesse, Deus estava vendo de que o final desse povo iria ser voltando para a escravidão, voltando a trabalhar para os outros, pagar impostos para os outros, viver na dependência dos outros, que é a Babilônia. Quando Nabucodonosor cercou Jerusalém, invadiu e da primeira remessa levou muitos judeus como escravo, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e os jovens. Capítulo 1 de Daniel, você vai ver ali ele levando os jovens, todos os jovens nobres, filhos de família nobre, e esses jovens indo para a Babilônia junto com os outros judeus como escravo. Então, assim como Deus, naquela época, avisou para o seu povo se converter dos seus maus caminhos, para isso não acontecer, a mesma coisa hoje Deus está avisando ao seu povo. Amigo, uma coisa é a pessoa não ter consciência da palavra de Deus, ela ser totalmente inocente. São dois tipos de pessoas, né? São os inocentes que não conhecem nada da palavra de Deus, zero, não conhecem nada, e os que conhecem, os que têm conhecimento da palavra de Deus. São aqueles que sabem o que é certo e o que é errado. Pessoa que sabe que Deus não se agrada de uma coisa e ela está praticando aquilo que Deus não se agrada e ela está tendo consciência, ela não é inocente. Então, essa pessoa, ela está voltando para a Babilônia. Ela vai voltar para a escravidão, ela vai ser escrava do pecado. Ela vai ser escrava do pecado. Deus está dando oportunidade para mim ter o conhecimento que eu estou tendo para não voltar de onde eu saí. Você que também tem conhecimento do que o fim do pecado que leva à morte e à morte eterna, que não está se tratando dessa morte física, está se tratando da morte eterna. São duas mortes, a morte física e a morte eterna. E a pessoa ela tem consciência dessa morte eterna. Ela tem consciência de que o pecado leva a pessoa a essa morte eterna. E ela tem oportunidade de parar com isso, se converter das suas más obras, dos seus maus caminhos. Mas a pessoa ela não quer, não é questão de
Não é questão de que ela seja inocente, ignorante. Não, é uma questão que ela não quer, ela não está botando força. Porque quando você diz assim, se eu estiver aqui falando com pessoas que dizem assim, pastor, eu quero, mas não consigo. Então, pelo menos ore a Deus dizendo, Senhor, me ajude. Porque é igualzinho uma pessoa quando está dentro de um buraco e ela quer sair daquele buraco. Então ela fica gritando por socorro. Alguém vai ouvir esse socorro. E quando alguém ouvir esse socorro, se não puder te tirar lá desse buraco, mas ele vai chamar o corpo de bombeiro, vai chamar alguém, vai pedir ajuda. De repente você está nesse poço, nesse buraco. Estou falando de problema, não. Eu não estou falando de problema financeiro, de problema no casamento, estou falando de problema social, problema conjugal, familiar. Não, problema eu tenho, tu tens, nós temos e vamos ter enquanto estamos aqui no mundo. Eu estou falando é desse poço do pecado, que é um caminho ou algo que você está fazendo, praticando, que você sabe que se você continuar, você não vai ter direito à vida eterna. O perdão. Quer ver um exemplo bem simples que as pessoas, muitos não sabem? No caso do perdoar. Tem gente que não consegue perdoar. Olha que fundo de poço. Olha que situação. Se uma pessoa ela não pode perdoar, ou não quer perdoar, não bota força para perdoar, ou não pede ajuda a Deus para perdoar, Senhor, eu não consigo perdoar. As minhas emoções, meus sentimentos, está sendo mais forte do que a minha razão. Se ela falar assim com Deus e for sincera, Deus vai lhe dar força, vai lhe dar condições para ela perdoar. Aí essa pessoa não consegue perdoar. Como que essa pessoa vai receber perdão se ela não consegue perdoar? Olha que buraco ela está. Você está entendendo de que o problema financeiro, o problema conjugal, o problema social, os problemas, eles não são nada diante desses problemas? Não é nada, os problemas sociais, não é nada diante desse problema espiritual, desse problema sentimental, emocional. A pessoa está no fundo de poço, não consegue perdoar e carrega essa raiva, essa mágoa, esse sentimento de alguém. E o pior que é ela que está fazendo mal para ela mesma. É ela colocar um veneno numa água e ela pensando de que a pessoa está bebendo, quem está bebendo é ela. Você que está morrendo, amigo. A pessoa que não consegue perdoar é ela que está morrendo. Porque o Senhor Jesus, ele disse: se perdoar, sereis perdoado. Sabe? Uma pessoa que sabe de que tem que aceitar Jesus Cristo como Salvador, que aceitar Jesus Cristo como Salvador é colocar ele como o único da sua vida. Não é adorar o Senhor Jesus e adorar o santo A, B, C, D, o padre A, B, o pastor A, B, o bispo B, ver o que você está colocando na frente de Jesus. Que às vezes a idolatria da pessoa não é só adorar a imagem, não. A idolatria da pessoa é ela colocar Jesus atrás dessas coisas. Jesus por baixo. E Jesus tem que estar por cima. Jesus tem que ser o primeiro, tem que ser o principal da sua crença, da sua fé, da sua vida. Olha que buraco que essa pessoa está, se ela não tem conhecimento da verdade. Então, é esse tipo de Babilônia que eu estou falando, pessoal. Eu vou continuar falando amanhã mais sobre isso, nós vamos orar, porque eu tenho certeza que esse assunto vai ajudar muito de vocês saírem da Babilônia ou não voltar para a Babilônia, tá bom? Então vamos falar com Deus agora, nesse momento, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, eu oro ao Senhor, Pai, por todas essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Meu Deus, nós estamos determinando
Eu não quero voltar à escravidão. Eu não quero voltar à Babilônia. Eu não quero voltar atrás. Eu não quero fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu não quero praticar as mesmas obras que eu praticava antes. Só em eu dizer eu não quero e eu confessar ao Senhor que eu não quero, então isso já é meio caminho andado. Só em essa pessoa ela escreveu: não quero voltar à Babilônia. Eu não quero voltar à prática das obras que eu praticava no passado. Eu não quero voltar aos vícios, voltar ao pecado, voltar ao mundo. Eu não quero voltar. Então, meu Deus, só em essa pessoa confessar, só em ela determinar, orar, pedir, eu penso de que já é meio caminho andado, porque o Senhor vai ter misericórdia. Então, essa pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, Pai, talvez esteja pela primeira vez no canal, é tempo de oração. E eu sei que é o Senhor falando ao coração dela, para ela não voltar para a Babilônia, não voltar para o mundo do pecado, viver a vida que ela viveu no passado. Deus, em nome de Jesus, eu oro por todas essas pessoas. Eu rogo ao Senhor pelos amigos que estão inscritos nesse canal, por esse que está assistindo pela primeira vez, pela família de cada um com a sua casa, a sua família. E eu peço pela minha família, meus tios, tias, primos, meus parentes, cada um com a sua família, meus cunhados, meus sogros, minha esposa, meu pai. Abençoe minha esposa, para que ela também nunca volte para a Babilônia. Meus filhos, meu Deus, meus netos que ainda são crianças, para que eles venham aprender isso, para que eles não venham ser escravos da Babilônia. A Babilônia não é lugar de judeu. A Babilônia não é lugar de cristão. A Babilônia não é lugar de cristão, de judeu morar. Judeu tem que morar em Israel. Quantos judeus que receberam a liberdade, meu Pai, e não quiseram voltar para Jerusalém, continuaram morando na Babilônia. Em nome de Jesus, eu peço a sua bênção no dia de hoje. Nesse dia, dai-me a tua bênção e dê também para essas pessoas que estão participando comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Graças a Deus. Amigos, você está abençoado, tá bom? A Babilônia não é terra dos judeus. A terra dos judeus é a terra de Jerusalém. Assim também, o mundo aí fora não é a terra dos cristãos. A terra dos cristãos é em Cristo Jesus, é um caminho santo, o caminho de Deus. Deus abençoe a todos. Amém.